Olá, boa tarde. A violência contra a mulher é uma triste realidade no país. Para se ter uma ideia, em 10 anos, mais de 50 mil foram assassinadas no Brasil e a maior parte delas pelos companheiros. As vítimas muitas vezes não conseguem deixar os agressores por não conseguirem se manter financeiramente. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos falar sobre as iniciativas promovidas para ajudar na autonomia financeira das vítimas. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que sistemas carcerário e socioeducativo garantam liberdade de crença. Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje ação que trata de trote para serviços de emergência. A ação é contra uma lei do Paraná que exige que as operadoras de telefonia informem os dados das pessoas que passam trotes. E ainda, Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que permitia a participação de advogados inadimplentes na Ordem dos Advogados do Brasil, em Goiás. O Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendação para que varas de execução criminal e de medidas socioeducativas garantam assistência religiosa em instituições de restrição de liberdade. A iniciativa visa o fortalecimento da liberdade de crença entre presos e adolescentes em conflito com a lei. A norma estabelece que a diversidade religiosa deve ser respeitada nas mais diferentes matrizes. O mesmo procedimento se aplica aos internos que não querem participar de atividades de cunho religioso. O cumprimento da recomendação é de responsabilidade dos juízes de execução criminal e de medidas socioeducativas. De acordo com o conselheiro Mário Guerreiro, relator do ato normativo, foram identificadas dificuldades no ingresso de determinadas congregações religiosas em estabelecimentos prisionais, além de suposta censura de livros e imposição de determinada matriz religiosa no acesso à leitura. A medida integra as ações da gestão do ministro Luiz Fux nos desafios no campo de privação de liberdade, por meio do programa Fazendo Justiça. Esta é a segunda fase de um programa desenvolvido em parceria entre o CNJ e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar hoje uma ação apresentada pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares contra uma lei do Paraná. A norma estadual exige que sejam informados os dados das pessoas que passam trotes para serviços de emergência. Essas ligações causam grandes prejuízos ao atendimento de urgência. Samuel F. em Cavalcante, com quem eu falo? Eu vi um gato atropelado, vai logo. Chamou DF, Arthur Gouveia, com quem eu falo. Chamou DF. Cala a boca. Não se tratar de emergência, ligações serão encerradas. O que pode parecer brincadeira, na verdade, se tornou motivo de preocupação pelos problemas que causa. O trote aos serviços de emergências pode impedir o socorro a quem realmente precisa. O prejuízo para a instituição e para a população é enorme, né? Uma vez que você despende um recurso para uma ocorrência que não existe. De janeiro a julho deste ano, no Distrito Federal, o SAMU recebeu 441.684 ligações. Quase 12 mil foram trotes, uma média de 56 por dia. O trote é crime. O Código Penal prevê detenção de até 3 anos e multa para quem interromper, perturbar ou dificultar o restabelecimento do serviço telefônico. Mas uma lei do Paraná que tenta combater essa prática criou polêmica e foi questionada aqui no Supremo Tribunal Federal. A norma de 2012 prevê punição para as operadoras de telefonia que não informarem dados do dono da linha de onde partiu o trote. A Associação Nacional das Operadoras Celulares alega que a lei é inconstitucional porque somente a União poderia legislar sobre telecomunicações. Além disso, a associação afirma que o envio das informações cadastrais só pode ser feito mediante decisão judicial, porque viola o sigilo de dados dos usuários. A Assembleia Legislativa do Paraná afirmou que o projeto de lei tramitou dentro da legalidade e não trata de telecomunicações.
Outro argumento foi que a lei não interfere nas relações contratuais entre consumidores e operadora. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. E além dessa ação contra a lei do Paraná, a pauta da sessão de hoje também tem temas como demissão de funcionários de empresas públicas e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Quem traz as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O que você pensa sobre a possibilidade de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação para garantir o cumprimento de decisões judiciais? O Código de Processo Civil permite que o juiz adote todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto algum tipo de pagamento. A pergunta que se faz é: há limites para essa atuação? Os ministros do STF devem discutir isso na sessão de hoje à tarde, ao analisarem uma ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. A legenda entende que a aplicação de meios indiretos, como a apreensão da CNH, ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, proibição de participação em licitações em concurso público, com a finalidade de garantir que uma decisão judicial seja cumprida, é desproporcional e viola direitos fundamentais. O julgamento de outro processo poderá impactar as relações de trabalho nas empresas públicas e sociedades de economia mista. A discussão é sobre a dispensa sem justa causa de empregado público admitido por concurso público. O caso concreto é de um bancário que foi dispensado sem motivação. O banco sustenta que as empresas públicas não precisam motivar seus atos administrativos por estarem sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas. Todas as ações judiciais sobre demissão de empregados de estatais estão suspensas por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em outro caso, o Partido da Social Democracia Brasileira questiona a lei do Rio de Janeiro, que criou o Programa Estadual de Acesso à Alimentação para o Combate à Fome. O programa é mantido com o orçamento do Fundo Estadual de Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A legislação estabelece requisitos para a obtenção dos benefícios do programa, como, por exemplo, a manutenção de filhos em escolas e residir em comunidade. Para a agremiação política, os recursos da saúde estão sendo utilizados em programas que não são da área de saúde, geram discriminação e não garantem a universalidade de acesso e a igualdade de assistência. E para saber mais detalhes sobre a pauta de julgamentos de hoje, acesse o site do Supremo, stf.jus.br. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o liminar que permitia a participação de advogados inadimplentes na Ordem dos Advogados do Brasil, em Goiás. Ao suspender a decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que a liminar configura grave violação à ordem pública e contraria o entendimento do STJ sobre o tema. Inicialmente, o juízo da 8ª Vara Civil da Justiça Federal em Goiás concedeu liminar em mandado de segurança para permitir que os advogados inadimplentes participassem das eleições. O desembargador relator do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão. Após recurso, o presidente do TRF1, desembargador Ítalo Fiorante Sabo Mendes, declinou da competência por entender que a matéria deveria ser apreciada aqui pelo STJ. O Conselho Federal da OAB e a seccional goiana ingressaram com um pedido de suspensão de segurança no STJ, alegando, em síntese, que a liminar causa grave lesão à ordem pública, à economia e ao patrimônio institucional da seccional e, por consequência, ao Conselho Federal. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que a decisão que determina a participação no pleito de advogados inadimplentes em relação ao pagamento da anuidade da OAB contraria a tradicional regulação que a própria OAB faz das eleições, já reconhecida legal pelo STJ. E, nesse sentido, viola a autonomia desse órgão essencial à administração da Justiça. A seguir, você vai ver as iniciativas do Poder Judiciário para combater a violência doméstica. Eu converso ao vivo com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Requizigel. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição
é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. De 2009 a 2019, mais de 50 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. A maior parte delas pelos companheiros. É o que mostra o mapa da violência deste ano. Uma realidade que motiva o Executivo, o Legislativo e o Judiciário a promoverem ações e programas de combate à violência doméstica. Uma das formas de enfrentamento está ligada à autonomia financeira das vítimas. Lia tem uma história de vida marcada por episódios de abusos sexuais na infância e na adolescência e de violência doméstica depois que foi morar com o companheiro e pai das filhas dela. Ele era possessivo, ele era doente demais, ele era muito ciumento por causa da diferença de idade. Ele me proibia de sair, me proibia de falar com as pessoas. Me ameaçava, tentava contornar a situação, prometia mundos e fundos, virava um outro homem, sabe? E pelas minhas filhas eu acabava ficando. Mas em 2011 eu não aguentei mais e resolvi separar dele. O relato da Lia reflete a realidade da violência doméstica no Brasil. Para piorar, em muitos casos, as mulheres não resistem às agressões. Segundo o mapa da violência 2021, 50.056 mulheres brasileiras foram mortas entre os anos de 2009 e 2019. Diante desse cenário, existe um esforço dos governos federal e local em ajudar as vítimas quanto à conquista da independência financeira. No Distrito Federal, essa tem sido uma preocupação constante da Secretaria da Mulher. Nós entendemos que muitas organizações, muitas instituições, empresas públicas e privadas já têm uma política social implementada, voltada justamente para essa questão da responsabilidade social, voltada para atendimento às mulheres, ou para acolhimento, ou para algum trabalho voltado às mulheres em situação de violência. Então, nesse sentido, existe essa parceria que foi firmada no passado com o Senado, com o Ministério Público e com a Câmara Legislativa. E nós temos trabalhado bastante na questão da ampliação desse programa, de parcerização com órgãos públicos, no sentido de quê? De reservarmos vagas dentre as empresas terceirizadas para que sejam direcionadas às mulheres em situação de violência. A Lia é um exemplo da importância desse apoio do governo. Atualmente, ela trabalha como contínuo no Senado Federal e consegue se manter e criar as filhas sozinha. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, eu me sustento, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha independência. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que reserva 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, também foi aprovado recentemente por unanimidade. Agora, o texto segue para análise no Senado Federal. No Judiciário, o tema também está em constante debate. Uma resolução de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, institui a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário, que também ajuda as vítimas a adquirirem a autonomia financeira. Para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Regina Requizigel. Olá, conselheira, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Bom, são inúmeras as iniciativas do CNJ no combate à violência doméstica, no apoio a essas vítimas. O que a senhora destaca no que diz respeito à autonomia financeira? A violência doméstica é uma modalidade de violência de gênero e se sustenta justamente na desigualdade entre homens e mulheres, na concepção equivocada de um papel sobrevalente desses últimos face ao sexo feminino. A igualdade de gênero constitui uma expressão de cidadania e dignidade humana. Por isso, é preciso proporcionar uma maior participação feminina em todos os cenários socioeconômicos, com a presença em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública.
com esse intuito, o CNJ, por meio da Resolução 255, instituiu uma política nacional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário, no qual a igualdade de gênero torna-se um objetivo a ser atendido com a edição de medidas concretas. Essa resolução, em todos os ramos das unidades do Poder Judiciário, devem adotar medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional, propondo diretrizes, mecanismos que orientem os órgãos jurisdicionais a atuar para incentivar a participação feminina nos cargos de chefia, assessoramento, bancas de concurso, como expositoras e em eventos. São políticas institucionais que objetivam a ampliação da participação feminina na sociedade, que constituem ferramentas essenciais para a transformação social e prevenção de práticas de violência contra a mulher. Essa política se faz essencial face às estimativas globais vinculadas, divulgadas pela OMS, segundo as quais aproximadamente 1 em cada 3 mulheres sofrem violências físicas ou sexuais por parceiros ou terceiros durante a vida. E o CNJ também faz o monitoramento por meio da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, o Conselho faz um mapeamento de todos os processos baixados, os novos, e de que forma essa ferramenta auxilia nesses casos. A necessidade de criar um banco de dados com informações sobre os números de violência doméstica também constitui um dos objetivos da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, em seu artigo 38. As estatísticas sobre a violência de gênero são incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança para subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativo às mulheres, sendo possível monitorar os pontos deficitários nas ações de combate à violência contra a mulher, auxiliando na implementação de políticas públicas, pois são estes dados que nos fornecem um diagnóstico real sobre a violência de gênero no Brasil. Os levantamentos produzidos permitem a criação das semanas de Justiça pela Paz em Casa, com o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e concentrar esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero em 3 meses durante o ano, no mês de março, no mês de agosto e no mês de novembro. Esses indicam a necessidade das criações de metas, assim como estabelecimento na meta 8, que trata do fortalecimento da rede de enfrentamento de violência doméstica. Criação de... Por favor, pode continuar, conselheira, pode completar. E a incluir os esforços concentrados no julgamento dos processos sobre a temática de violência de gênero. A senhora falou de criação de metas e métodos também, né? Porque o Conselho faz todo o acompanhamento de como é feito esse atendimento humanizado das mulheres. Esse atendimento é essencial, não é? Dessa mulher vítima de violência que procura os órgãos competentes. Exato. O Conselho Nacional de Justiça, com base nesses dados, determina e discute as políticas com relação à violência de gênero por todo o Poder Judiciário. Em 2018, a Resolução 254, que instituiu, então, essa política de enfrentamento, uma vez por ano, nós realizamos no CNJ a Jornada Maria da Penha, onde vários atores que atuam com essa temática debatem essas questões e tiram dali sugestões para que o CNJ possa aprimorar em resoluções e recomendações para que nós possamos combater este problema que atinge a muitos no nosso país. Conselheira Tânia Regina Requesiga, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E você vai ver a seguir, em Alagoas, mais de 10 cartórios já utilizam tecnologia para atender de forma remota a população e demandas extrajudiciais. Assunto para o próximo bloco, não saia daí. A Constituição é fruto
da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. A 10ª Vara Federal Criminal aceitou denúncia do Ministério Público Federal de Brasília contra o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, por crimes durante a administração de um fundo de pensão. Além dele, outras 4 pessoas também foram denunciadas por atos de gestão fraudulenta. O prejuízo chega a 100 milhões de reais. Os denunciados terão prazo de 10 dias para responder à acusação. Em Alagoas, mais de 10 cartórios já utilizam tecnologia para atender de forma remota a população e demandas extrajudiciais. Os serviços online são seguros e tornam a justiça cada vez mais célere. O avanço da tecnologia nas serventias extrajudiciais em Alagoas tem garantido facilidade para aqueles cidadãos que necessitam dos serviços prestados pelos cartórios. Nessa unidade cartorial na cidade de Messias, recentemente um cidadão que mora em Curitiba garantiu uma escritura pública de inventário sem precisar vir até Alagoas. A tabeliã interina Rayana Ramalho explica que o serviço foi realizado de forma totalmente remota, através do e-notariado, sistema gerido pelo Colégio Notarial Brasileiro. Esse inventário, inclusive, ele comentou conosco que já tinha 2 anos que ele estava tentando finalizar, resolver, e por conta da pandemia também ele estava impossibilitado de vir até Messias para fazer, de vir até Alagoas, na verdade, para fazer esse inventário. E aí, em 20 minutos, nós conseguimos finalizar um ato. Atualmente, mais de 10 cartórios em Alagoas já permitem a utilização de plataformas para a realização de atos cartorários de forma remota. Há um provimento muito importante, que é o provimento 100, número 2020 do CNJ, que regulamenta procedimentos digitais nos cartórios, e a Corregedoria incentiva a aplicação dessas tecnologias nas nossas serventias extrajudiciais. A sociedade também pode usufruir de outros serviços totalmente digitais de maneira segura, a exemplo da solicitação de certidões de nascimento ou óbito e registro de documentos. O coordenador do selo digital da Corregedoria Geral de Justiça em Alagoas explica que todos esses meios de serviço online são públicos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça para a segurança dos procedimentos notariais e registrais. Todos os atos que são emitidos, eles obrigatoriamente têm que sair com um selo eletrônico, que é o selo digital, ou seja, ele sai com um QR Code, ele traz todos os dados para dar autenticidade ao documento, evitando fraudes e trazendo também mais segurança para todos. O juiz coordenador do extrajudicial em Alagoas destaca ainda que os cartórios também passaram a oferecer meios modernos para pagamento dos serviços. A Corregedoria editou um provimento que passou a permitir a utilização de meios eletrônicos de pagamento. Então, todo o cartório de Alagoas é obrigado a receber pagamentos, caso o cliente queira, através de TED, transferência eletrônica, PIX, cartão de débito, cartão de crédito. Então, o objetivo é justamente dinamizar e facilitar a atuação do cartório e a prestação do serviço para a população. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.